Secretário de Segurança, Ivan Quartaroli, vai conversar conosco ao vivo aqui no Cidade Alerta. Secretário, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, aqui à RedeTV, ao Cidade Alerta. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, tivemos uma surpresa nada agradável na tarde de ontem, com aqueles ventos acima de 50 km por hora. Julgo até acreditar que chegamos a quase 100 km por hora em alguns pontos. Volumes de chuva ultrapassando os 50 milímetros. A primeira pergunta que eu faço, conseguimos já contabilizar todos os estragos que foram provocados por esse temporal, por essa chuva, por esse vendaval? Sim, essa na realidade é um dos grandes desafios, é a gente manter essa contabilidade. Vou buscar aqui porque eu não consegui decorar todos esses números. Foram 56 atendimentos de quedas de árvores, 11 atendimentos desses são quedas de galhos. Aliás, 56 de árvores, mais 11 de galhos. Ou seja, 56 de árvores, exatamente. O tronco inteiro, como nesse caso você está vendo aí, que acabaram caindo tudo, e nesse caso levando a fiação elétrica, postes, transformadores. Exatamente, a árvore toda caída. Daí são quedas de grandes galhos, também foram 11. Nós tivemos 9 atendimentos de árvores sobre veículos, ou seja, nós tivemos, de manhã nós tínhamos contabilizado 5, agora nós já chegamos no número final de 11. Tivemos 10 atendimentos de queda de árvores sobre casas. E as árvores sobre as casas são a prioridade da prefeitura, então são os primeiros atendimentos a ocorrer. A de veículos, a mesma coisa. Quantos de casas que foram danificadas devido à queda de árvores? 10 atendimentos. 10 atendimentos. Isso. E tivemos algumas entregas de lonas, casas que estavam destelhadas ali, a gente acabou entregando 12 lonas para as pessoas poderem cobrir provisoriamente suas casas. Nós tivemos desabrigados ou desalojados, só para explicar para quem está em casa a diferença entre desabrigado e desalojado. Desabrigado é aquele que não tem para onde ir, desalojado é aquele que é levado a um local onde ele pode receber um auxílio por parte do poder público. Nós tivemos situações entre desabrigados e desalojados aqui no município? Não tivemos, daí na realidade com as lonas foi necessário para fazer a cobertura e não entrar água nem danificar, criar mais danos materiais, mas as pessoas puderam permanecer nas suas residências. Em relação à prevenção desse trabalho, secretário, muita gente fala que assim, a gente poderia ter evitado. A gente tem um bônus de termos uma cidade considerada pela ONU cidade árvore, a cidade de Tree, Tree City, como é chamado em inglês. Mas temos o ônus, que são a queda dessas árvores. A gente poderia ter previsto, e essa é a pergunta que todo mundo faz, poderíamos ter previsto essa situação da queda de tantas árvores e de novas árvores que podem vir a cair, se porventura tivermos um vendaval como esse? Bom, se a gente notar, as árvores que acabam caindo na nossa cidade, muitas pessoas falam, são árvores condenadas. Muito pelo contrário, a maioria das árvores que acabam caindo nesse momento são árvores que já estão frondosas ali, tem uma quantidade de galhos e são verdes que elas acabam segurando o vento. Com relação à prevenção, sim, nós temos estudos, por exemplo, hoje, a própria Defesa Civil, que é coordenada hoje pelo Tenente Edson, a gente tem um estudo dos corredores desses ventos. Normalmente eles entram por um determinado local e vão seguindo dentro da cidade. Por exemplo, se a gente fizer o levantamento ou dentro daquele mapa de calor que nós fazemos, nós vamos ver que a zona 5 sofreu uma grande... Exatamente, eu estava dando uma olhada, foi exatamente, parece que foi um corredor, né? Exatamente. Isso são fatores que são determinados por diversos itens, onde que são localizados prédios, enfim. Você falava agora há pouco que você acreditava que os ventos tinham chegado a 100 km por hora. Na região do aeroporto, eles tinham passado de 70 km por hora. Então, na realidade, ele vem realmente numa velocidade, ele muda durante o trajeto dele e essas previsões que nós fazemos, a gente atua dessa forma. Junto com isso, o pessoal da limpeza urbana, o secretário Paulo, junto com a Defesa Civil, fizeram um estudo desses corredores e fizeram a remoção da maioria das árvores que eram possíveis ser removidas por protocolos de 156, ou árvores já condenadas. Então, foi feito esse trabalho para evitar que essas árvores caíssem, né? Mas onde é vento, onde é árvore, nós vamos ter quedas, né? Isso é um processo natural da nossa condição aqui de cidade árvore. E como o senhor pode ver aí na tela, o trabalho das equipes da prefeitura, que se juntaram, num verdadeiro mutirão para colocar novamente a cidade no prumo, nos eixos. Secretário, uma outra pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Poderia se prever a velocidade desse vento e dessa chuva? Houve esse alerta por parte, talvez, dos órgãos ambientais do Estado que cuidam da questão da meteorologia, desse aviso meteorológico ao município, olha, cuide-se aí, prepare-se que poderemos ter esses ventos fortes e essa chuvarada com tanta intensidade aqui no município?
Bom, a Defesa Civil ela faz um monitoramento de diversos órgãos que acabam auxiliando nesse aspecto. Então, lá nós monitoramos CIMEPAR, Climatempo e outras entidades que fazem esse tipo de monitoramento, que são até mais técnicas no sentido de informações exclusivas para o poder público. Então, quando tem esses alertas, normalmente a gente dispara alertas, as equipes, inclusive da Prefeitura, já são orientadas nesse sentido. E veja, ontem, com todas essas quedas, com tudo isso que a gente relatou e foi visto na cidade, as equipes entraram na noite, ele trabalhando até 1h30, 2 horas da manhã, e nós tivemos 24 horas depois, um pouco antes de ter fechado as 24 horas, 55% de todos esses danos já solucionados. Então, a gente entra no final de semana com o trabalho para a gente ver se a gente consegue trazer a normalidade para Maringá o mais breve possível. Secretário, para finalizar, eu considero um desastre natural e que muitas vezes não é fácil de evitar. Nós temos uma cidade que é arborizada, uma cidade que, eu repito, é referência. O que se aprende de mais uma situação como essa para que no futuro tenhamos aí menos problemas ou talvez minimizar os estragos e a dificuldade para as famílias, para o comércio e para a nossa cidade? O que fica de lição dessa situação de ontem? Bom, toda a ocorrência que é gerenciada pelo Gabinete de Gestão de Crise, a gente faz, depois de todos os eventos, a gente faz, acaba fazendo um balanço e reuniões técnicas para a gente poder definir próximos passos, a forma que a gente vai atuar depois disso. E isso nos favorece identificar alguns pontos muito interessantes. Durante esse evento especificamente, nós identificamos pontos de alagamentos e alguns desses pontos de alagamentos identificamos durante a limpeza das bocas de lobos, porque a chuva ela acaba trazendo folhas, detritos e até mesmo terra. E a gente identificou que em alguns desses locais existia gordura entupindo esse local. Então, o que é na prática isso? São descartes irregulares de gordura nesses locais. Isso entope a tubulação que é feita para água pluvial. E isso acontece de uma forma que, além de entupir, ela vai gerar danos ambientais porque elas acabam nos rios. Então, ou seja, está havendo um descarte. Podemos dizer, então, que diante do que foi apurado até agora do balanço, poderemos ter no futuro uma operação por parte do município, em conjunto com o órgão responsável pelo abastecimento de água e esgoto, para que possa ser detectado as ligações irregulares e que esses moradores ou comerciantes possam vir a ser penalizados diante das irregularidades que trazem problemas ao município. Exatamente. Na realidade, duas secretarias nossas já se mobilizaram nesse sentido. A Secretaria da Fazenda e o Instituto Ambiental de Maringá já estão identificando esses pontos para que eles possam notificar tanto na questão ambiental como na questão da regularidade fiscal ali para aplicação de multas. Porque isso são coisas que também acabam influindo nesses resultados aí, nesses desastres que nós temos eventualmente. Eu vou só para encerrar, a última pergunta, não iria, mas eu vi na imagem ali e me lembrei sobre a questão da pista emborrachada, que gera tanta polêmica no município. Eu já disse que eu adoro a pista emborrachada quando tenho oportunidade e só vi essa pista emborrachada em algumas cidades no mundo. No Brasil não me lembro de ter visto. E eu sei que gera muita polêmica em termos de custo e tudo, mas traz um benefício principalmente para a terceira idade. E em relação à pista emborrachada, dá para conversar, dá para começar a pensar na recuperação dela? Ou depois de mais um grande estrago como esse, a Prefeitura já pensa em retirar, secretário, essa pista emborrachada do Parque do Ingá? Eu concordo contigo, aquela pista realmente é muito boa para se caminhar. Hoje pela manhã, já cedinho, as equipes da CEMOB já estavam no local fazendo um estudo técnico para ver o que pode ser recuperado, o que não será recuperado e, obviamente, já se aliviou aquela região ali dessas imagens que estão aparecendo agora, de forma que foram retirados aqueles excessos e foi também direcionado a pista de caminhada ali para a parte, foi sinalizada e colocada no estacionamento, para evitar que as pessoas deixem de frequentar o parque, mas também para... Será que a gente consegue evitar que cenas como essa voltem a se repetir? Eu sei que talvez... eu não sou experiente, não entendo de engenharia daquilo ali, talvez eu não sei se eu sou entendo, mas de repente se eu tenha falado com alguém, é possível evitar que situações como essa voltem a se repetir ali no parque? Eu não sei dizer para você se é possível, porque na realidade o que a gente sabe, o que eu sei, né, e isso posso estar até equivocado, mas é que a constituição daquela pista emborrachada, que é um plástico, material que flutua. Ela sofre com a impermeabilidade do solo.
Então, por exemplo, qualquer outro tipo de calçamento não sofreria danos, mas aquilo ali, com a impermeabilidade do solo, acaba tendo um dano colateral ali. Mas ali é interessante também falar que a região do Parque do Ingá foi contratada pela Prefeitura, a FADEC, da Universidade Estadual de Maringá, para realizar um estudo criterioso para a gente tentar resolver toda aquela questão dos alagamentos que ocorrem naquela região. Então, a Prefeitura, já de posse dessa problemática que nós temos na cidade, já está se adiantando e tentando resolver esse problema através de um estudo técnico e um trabalho sério ali para resolver definitivamente aquilo. Secretário, antes de mais nada, eu quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe da RIC TV e dos nossos telespectadores, o senhor ter aceito o convite de participar conosco aqui no Cidade Alerta. É sempre um prazer e pode ser sempre bem-vindo, sempre que precisar dar um alerta à nossa população. Eu agradeço pessoalmente, agradeço o nome da Prefeitura, porque levar essas informações e trazer essa resposta que a Prefeitura dá é muito importante para que o maringaense perceba aí a importância de que a nossa cidade é tratada pela administração pública. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Fique à vontade, secretário.